todo mundo então de acordo que nós vamos gravar, nós vamos publicar esse vídeo, tá todo mundo de acordo, tá tudo certo para vocês? Obrigado então. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante nas empresas, muito importante mesmo, mas eu garanto a vocês que 90% das empresas brasileiras ainda não fez. Ok? Que é a base, nós chamamos de base para a gestão de pessoas, que é a descrição dos cargos de uma empresa. Essa é a base. Entenda que se nós não tivermos base, nós não conseguimos construir a casa. Nós precisamos do alicerce. E a descrição de cargo, ela tem o objetivo principal de organizar as funções da força de trabalho de uma empresa. Esse é o objetivo principal. Existe uma força de trabalho e muitas vezes essas funções elas estão desorganizadas ou elas estão mal distribuídas. Quem sabe tem gente carregando muito peso e tem gente com ociosidade. Tem gente se esforçando muito, né? E tem gente querendo se esforçar, mas não sabe como. Então nós temos várias injustiças que ocorrem, né? Quando a carga de trabalho é mal distribuída, mal desenhada. Uma coisa é nós descrevermos as nossas funções, como elas são feitas. E outra coisa é nós descrevermos as nossas funções como elas deveriam ser feitas. Não é simplesmente nós colocarmos no papel a forma como fazemos nossas atividades. Quais são as atividades? Nós precisamos primeiro ter um olhar macro, precisamos primeiro ter um olhar sistêmico, uma visão holística, tá? Se as minhas atividades, elas levam a empresa a atingir os objetivos que a empresa precisa. Não adianta a gente estar fazendo coisas numa empresa que não levam para lugar nenhum. Tem alguma coerência com o que vocês pensam? Se uma empresa tem objetivos, as funções, elas devem garantir que esses objetivos sejam cumpridos. Como líderes, nós temos que olhar quais são os objetivos da nossa empresa. Quais são as estratégias, onde nossa empresa quer chegar daqui 1, 2, 5 ou 10 anos. E essas funções, essas atividades que nós vamos exercer em cada área da nossa empresa, por cada profissional, por cada cargo, elas têm que levar a empresa para atingir esses objetivos. Tá? Eu estou um pouco mais comedido hoje, um pouco mais lento na minha forma de abordar esse assunto, porque ele requer ele requer alguma cautela na sua análise. Né? O que é cautela na sua análise? A empresa de vocês já tem uma forma de fazer as coisas. Sim ou não? Todos os dias vocês chegam lá e vocês cumprem com atividades, com o objetivo de garantir algumas entregas no final do seu dia ou no final do seu mês. Isso é o que vocês fazem. A maioria das pessoas numa empresa não tem clareza do o que eu devo fazer aqui. Então nós temos aqui uma série de problemas com improdutividade, né? E prejuízos que vão se acumulando, desordem, né? No trabalho por conta de falta de clareza no o que nós temos que fazer nessa empresa. De forma simples, gente, né? De forma simples, a descrição de um cargo, né? Ela tem que dar norte para as pessoas. Ela tem que dar direção para as pessoas. Compreende? E onde que uma pessoa quer chegar, a descrição do cargo dela tem que avisar isso. Nós vamos fazer na prática
uma descrição de cargo aqui, né? Para que depois vocês consigam fazer consigo próprios. Entende que numa área, vamos entender os papéis do dono da empresa. As atividades do dono da empresa. Hoje eu vejo muitas empresas onde o dono faz atividades de um operador dele. Qual é o problema dele fazer a atividade de um operador? Não há demérito nisso, tá? Não há problema nisso. Mas entende, não é função dele. Ele contrata pessoas para fazer a operação, para realizar a operação, enquanto o papel dele é garantir a operação. Garantir que essas pessoas possam realizar a operação. O líder, muitas vezes, o líder está em papéis que não tem nada a ver com o cargo dele. Ele está muito, nosso líder hoje principalmente, ele está muito em papéis operacionais. O que é papel operacional, Ataliba? É ele lá com a mão na massa, fazendo o que os auxiliares precisam fazer, né? O que os assistentes precisam fazer. Essa parte mais da nossa base operacional. O líder está num nível tático, né? Aonde que ele pega as estratégias da empresa e ele vem aqui embaixo e ele faz com que essas estratégias sejam aplicadas, ele acompanha isso, dá recursos, conhecimentos para isso, para que a empresa atinja seus objetivos, né? Mas não é isso que acontece hoje. Por que isso não acontece, Ataliba? Primeiramente, porque o dono não tem clareza dos papéis dele. Como ele não tem clareza, como ele não sabe organizar e entender os papéis dele, ele também não vai ter clareza para saber organizar os papéis da liderança. Como a liderança não tem clareza para organizar suas atividades, seus papéis, ela também não sabe fazer isso com quem está embaixo. Compreende? É um problema em cascata que nós temos. Quando a gente sabe fazer isso conosco, nós vamos saber fazer isso com os demais. Então isso é tarefa de casa. Antigamente, pessoal, a gente distribuía um formulário na empresa e as pessoas de todas as áreas, elas iam escrevendo o que elas faziam. Escreve aí o que você faz aí que nós queremos fazer a descrição do seu cargo. Hoje não funciona mais assim. Aquela pessoa que está ali operando, ela sabe descrever, né, o que ela está fazendo às vezes. Mas ela não sabe descrever da forma como deveria ser feito. Ela não tem uma visão do todo, né? Ela tem a visão da execução do trabalho dela ali. Então ela descreve aquilo que ela está vivenciando, só que muitas vezes não é aquilo que tem que estar lá na descrição de cargo. Quem descreve cargo hoje, tá, é uma pessoa com conhecimentos de toda a empresa, da ponta a ponta, né, das atividades que uma empresa precisa ter para garantir lá a sua operação no final. Entende? Então é uma pessoa habilitada com conhecimentos sistêmicos, conhecimentos estratégicos, alinhado com os objetivos da empresa, que vai hoje desenhar. Mas, Ataliba, então, para quê que nós estamos aqui perdendo nosso tempo, né, fazendo essa papelada toda? O que nós estamos fazendo nesse momento é despertando em vocês esse olhar para a descrição dos seus papéis, né? Esse olhar para você olhar aquilo que você vem fazendo na tua empresa, para um repensar, uma reflexão sua, né, sobre as tuas atividades diárias. É só para isso, tá? Porque esse trabalho que vocês estão mandando para a gente, ele vai ser revisado, ele vai ser construído da maneira correta e alinhado com os objetivos da empresa. Mas nós já temos agora uma grande base de como você pensa e de como você enxerga o seu trabalho. Isso para a gente é muito valoroso. Porque se nós não entendermos a sua visão, como que nós vamos construir uma visão melhor? Nós precisamos entender o que você está enxergando do seu trabalho. Nós vamos agora para um exercício prático, né? Eu quero, por favor, que vocês, no final dessa nosso treinamento, vocês participem, né? Vocês tiveram
o envolvimento na produção desses formulários. Com certeza vocês tiveram ali dúvidas, né? Normal de cada um, tá? Então, por favor, vocês tragam essas dúvidas. Quem sabe a gente não consiga responder todas, mas nós vamos elucidar aqui uma série de questões hoje, já no preenchimento prático desse formulário que está aqui, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Quero perguntar se vocês estão conseguindo enxergar ele, ainda não, né? Não, né? Ok. Um momentinho só. Estou tendo só um problema aqui para eu configurar esse compartilhamento. Só um pouquinho, gente, por favor. Agora, pessoal, deu certo? Deu certo? Obrigado, Moisés. Vamos lá, então. Eu peguei como exemplo um auxiliar de limpeza. Perfeito, gente? Eu não sei como vocês chamam, né? Serviços gerais ou auxiliar de limpeza. Eu coloquei o nome do cargo, né? E eu venho aqui dizer qual o setor que ele pertence. Então, para mim, ele está no setor operacional. Muitos colocam no setor administrativo. Isso não tem importância, tá? Quando a gente trabalha organograma, nós estamos querendo dizer aqui, na verdade, para quem que esse cargo responde. Nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de um cargo, certo? Então, nesse caso aqui, ele responderá diretamente ao gerente operacional. Você pode colocar aqui gerente da loja. Quem que é o chefe imediato dele? Olha, aqui é uma confusão que nós vamos colocar aqui nome de pessoas. Aqui não vão nome de pessoas. Aqui pode ser ao CEO, ao dono, ao gerente administrativo, ao supervisor comercial. Entenda, aqui nós vamos colocar um cargo. Quando troca a pessoa, não troca o cargo, né? Mas quem que é o cargo imediato desse cargo que a gente está descrevendo? Na próxima fase aqui, gente, ó, nós temos uma coisa chamada RCF. Poucas pessoas conhecem isso, tá? E para mim é uma das coisas mais importantes na descrição de um cargo. Se eu perguntar para você, para que você é pago na sua empresa? Para que o teu cargo existe? As pessoas não sabem. Elas estão lá fazendo um monte de atividades, né? Mas essas atividades precisam garantir alguma coisa para a empresa. Vamos dizer que o cargo, o RCF, responsabilidade-chave da função, toda função ela tem uma responsabilidade-chave, que nós chamamos de missão do cargo. O que é uma missão, gente? Quando termina o serviço dessa pessoa, a responsabilidade dela não acaba. Compreende isso? Vamos dizer que a responsabilidade-chave de um auxiliar de limpeza, que é o que nós estamos descrevendo aqui, seja o quê? Garantir a limpeza e a
e higienização em todos os setores da empresa. Tem alguém aí com o microfone aberto, por favor? Bruna, obrigado. Vamos lá. Então vamos dizer que a responsabilidade-chave da função do auxiliar de limpeza, o RCF dele, a missão desse cargo na empresa, é garantir a limpeza e a higienização de todos os setores da empresa. Para que esse cargo existe? Para que você é pago? Eu sou pago para garantir a limpeza e a higienização de todos os setores da nossa empresa. Vamos dizer que fosse aqui um cargo de gerente financeiro. Para que o cargo de gerente financeiro existe numa empresa? Primeiro, ele precisa garantir, tá, que todas as contas sejam pagas em dia, certo? E depois, ele precisa garantir a lucratividade da empresa. Ok? A função dele existe para isso. Vamos ver a responsabilidade-chave, quem sabe, de um CEO, de um dono de uma empresa. O que um CEO precisa garantir? Ele precisa garantir o desenvolvimento do negócio, certo? E o desenvolvimento das pessoas desse negócio. O que será que é a responsabilidade-chave de um diretor comercial, de um gestor comercial, de um gerente comercial? Ele precisa garantir as metas da empresa, então ele precisa garantir que o financeiro da empresa seja atingido, né? E ele precisa garantir a satisfação de todas as necessidades dos clientes. Então ele precisa garantir as metas financeiras e ele precisa garantir, né, que todas as necessidades do cliente sejam atendidas. Vocês estão tendo uma ideia já do que é uma responsabilidade-chave? Agora entenda, um gerente financeiro que tem a responsabilidade-chave de garantir que as contas sejam pagas em dia, de garantir a lucratividade do negócio. Quando ele sai de férias, essa missão acaba? Quando ele vai dormir, que ele vai para casa, essa missão acaba? Essa responsabilidade acaba? O gerente comercial, que ele precisa garantir que a meta financeira seja batida, que ele precisa garantir que a satisfação dos clientes seja atingida. Quando ele vai dormir, isso acaba? Quando ele sai de férias, isso acaba? Não acaba. Então, missão do cargo é isso, gente. Responsabilidade-chave da função é isso. É para que esse cargo existe? Para que eu pago você? Você tem que falar em 3, 4 palavrinhas o que a sua função garante para a empresa. Está entendido aqui? Muito bem. Feito a responsabilidade-chave, nós vamos para uma próxima etapa. Nós vamos definir aqui, as principais atribuições, tarefas, atividades. O que é uma atribuição, gente? É aquilo que é atribuído para que eu faça. Que é a mesma coisa de tarefa, que é a mesma coisa de atividades. As pessoas trazem um monte de nomes. Uma entende como atividade, outro entende como atribuição, outro entende como tarefa, compreende? Tudo a mesma coisa. Vamos simplificar isso aqui. Vamos dizer que uma das atividades do auxiliar de limpeza seja fazer a limpeza, higienização, organização e abastecimento de todos os banheiros da empresa. Eu posso colocar aqui já loja, produção, setor administrativo, conforme o POP, conforme o procedimento operacional padrão. O que eu estou dizendo aqui, gente? Toda atribuição
toda tarefa, ela começa com um verbo. Ela é uma ação. Então, fazer, certo? Cobrar, realizar, lançar. Eu sempre começo com fazer, né? Fazer o lançamento de contas a pagar, fazer o lançamento de contas a receber, fazer o atendimento dos clientes, fazer o assamento de pães, de bolos, né? Fazer a limpeza da loja. O que eu estou dizendo aqui para esse cargo de auxiliar de limpeza? Que a atribuição dele número 1, a tarefa número 1, e quando a gente faz tarefas, nós não precisamos ter uma ordem do que eu faço primeiro, do que eu faço depois. Não. Aqui geralmente, tá? É todas as atividades que ele precisa cumprir na empresa, que são inerentes de responsabilidade dele. Ninguém mais vai fazer isso na empresa. Ele é responsável por essa atividade, né? Entenda que nessa atividade eu estou deixando claro para ele que ele vai fazer a limpeza, a higienização, a organização e o abastecimento do quê? De todos os banheiros da empresa. Eu já posso deixar claro aqui que eu tenho banheiros na loja, os banheiros da produção, do setor administrativo, e que vai ser conforme um POP. Por que eu coloco conforme POP? Tá? Porque nós temos que construir um procedimento operacional padrão para que a pessoa que vai fazer isso siga o procedimento. Ela vai ler um procedimento. E nós vamos construir um procedimento chamado limpeza, higienização e organização e abastecimento dos banheiros. E esse procedimento vai ter um número. Então, quem sabe o número 003, o POP 003, tá? Ele vai tratar exatamente disso aqui. Então, nós já estamos criando aqui um padrão. Mas nós temos que colocar um número, porque eu posso chegar agora para alguém e falar assim, escuta, a tua atribuição de número 1 não está sendo cumprida, né, em conformidade com o descritivo, em conformidade com o procedimento. Então, sempre que nós descrevermos algumas coisas, nós vamos colocar números ou letras, né, conforme eu estou fazendo aqui, para a hora que a gente fizer uma auditoria lá, nós podemos falar do número dessa atribuição, do número dessa regra, do número desse procedimento. Fechou, gente? Tá claro até aqui? Podemos ir adiante? Então, eu posso vir aqui agora e colocar a atribuição número 2. A atribuição dele 2, quem sabe? Fazer a limpeza dos pisos da loja, dos pisos do administrativo e tudo mais. Então, agora eu estou tratando do quê? Dos pisos. Depois eu posso fazer a limpeza dos vidros, da fachada, eu já falo até onde é os vidros. Agora eu tenho que fazer o que mais aqui? Fazer o recolhimento dos lixos da empresa. Hoje eu recebi um formulário eu estava analisando alguns formulários e a pessoa colocou assim, fazer o preenchimento de planilhas, de boletos, de não sei o quê. Colocou um monte de coisa numa coisa só. Não. Uma coisa é eu fazer o preenchimento de planilhas para o setor financeiro. Outra coisa é eu fazer lançamentos de boletos no contas a receber, né? Ou no contas a pagar. Compreende? Cada atividade dessa, ela precisa ser única. Para eu poder construir um procedimento para ela depois. Para eu poder entender o tempo que eu vou gastar numa atividade dessa. Para eu fazer todo um mapeamento pós dessa atividade. Então não dá para abranger várias coisas numa coisa só. Se é fazer limpezas de banheiros, é banheiros. Se eu colocar fazer limpeza de banheiro, piso e vidro, confundir tudo. Entende? Porque fazer limpeza de banheiros é uma atividade complexa, necessita de procedimento, necessita de acompanhamento. Não dá para misturar as estações, gente, né? Muita empresa quer simplificar aqui e acaba não trazendo clareza nem consistência para a gente fazer um bom trabalho depois, tá? Muito bem.
Eu estou trazendo um exemplo de cada coisa aqui, ó, tá? Porque se nós soubermos fazer uma coisa, nós vamos saber fazer tudo. Se a gente souber fazer o cargo de auxiliar de limpeza, nós vamos saber fazer o cargo do gerente, né? Independente de que gerência ela ocupa, o cargo de diretoria, os cargos de auxiliares, os cargos de analistas, os cargos de presidência, de conselho, né? Todos os níveis da empresa têm cargos. Nós vamos saber descrever todos. Tá? Fazendo um, a gente consegue fazer todos. Agora, na parte de baixo, tem o que aqui, gente? Ó? Regras específicas para o cumprimento das atribuições. Que atribuições são essas, gente? Essas atribuições aqui, ó. Eu já deixo claro aqui para quem vai executar, eu deixo na cara dele, tá? O que ele pode e não pode fazer no cumprimento dessa atribuição aqui, ó. Então, vamos dizer que para eu fazer limpeza de banheiro, aqui em cima, tá? Qual que é a regra? Ó, para fazer a limpeza dos banheiros, é necessário usar o uniforme adequado, os EPIs e seguir rigorosamente o POP específico desta tarefa. Quer dizer, ele não pode ir lá fazer limpeza de banheiro sem estar usando o uniforme, né? Sem estar usando os EPIs, sem ter clareza do POP, seguir o POP, o procedimento operacional, para agora começar o procedimento de limpeza, organização, higienização, abastecimento dos banheiros, que é a atividade número 1. Eu já deixo claro aqui para ele. Posso colocar mais informações aqui, tá? Então, se eu tiver regras para ele exercer essa atividade, eu já coloco aqui. Vamos dizer que uma atividade do administrativo financeiro seja enviar documentos para a contabilidade, certo? De admissão e demissão de colaboradores. Na regra, eu posso colocar que obrigatório seguir com a documentação, vamos lá, o contrato assinado, recibos que o colaborador colocou, não esquecer de também mandar isso aqui, aquilo lá, eu já deixo embaixo, para que essa informação para a pessoa, quando ela for cumprir essa atividade, seja completa. Que ela não precise mais buscar em fonte nenhuma. Eu preciso que essa atividade ela seja cumprida de ponta a ponta, né, sem deixar exatamente partes não executadas, que a gente vê muito isso na empresa, né? Poxa, você mandou lá, mas você esqueceu de tal coisa, né? Então, quem sabe, isso tem que ser entregue até tal data. É uma regra. Até dia 28, né? Quem fazer a apresentação, né, do DRE para a diretoria, seja lá uma função do nosso gerente financeiro, certo? Né? Na regra eu coloco que para fazer a apresentação do DRE, ele precisa estar munido dessas e dessas informações, que a apresentação do DRE será todo dia 28 de cada mês, às 8 da manhã, na sede central. Compreende? Nós precisamos munir aqui de informações para que, cara, você não trouxe isso, você esqueceu daquilo, você não colocou isso na planilha. Então, tudo isso a gente coloca aqui para que ele tenha clareza para fazer de forma completa a atividade dele e garantir aquilo que a empresa precisa. Abaixo, gente, né? Nós vamos colocar aqui, ó, atitudes, habilidades, conhecimentos importantes para exercer esse cargo. O que um auxiliar de limpeza na empresa de vocês precisa ter, precisa ser, precisa conhecer para que ele cumpra com essas atividades? Vamos entender o que eu coloquei aqui. O que eu estou colocando para vocês é um exemplo que eu criei aqui em 10 minutos, antes da nossa conversa aqui. Tá? Mas quem sabe não seja nada disso a realidade de vocês. Mas se eu fosse uma empresa, eu colocaria isso aqui para o meu auxiliar de limpeza. Vamos entender em atitudes. Que atitudes você acha que quem mexe com limpeza, né, precisa ter?
ele precisa ser organizado, certo? Primeira coisa, ele precisa ser ágil, essa pessoa. Ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser atenta, né? Não pode as coisas cair do lado dela, ela não vê. Ter água pingando aí, ela não vê, né? Ela tem que ser discreta, é um serviço que precisa uma certa discrição. Ela precisa ser proativa, ela precisa se antever aos acontecimentos, né? Ela precisa ser disposta, ela precisa ser reservada, né? Aquela pessoa que não fica muito batendo papo, porque se ficar muito batendo papo não vai limpar, né, gente? Compreende? Ela precisa ser aciada, ela precisa ser limpa com ela, cuidadosa com ela, para depois ela poder cuidar da limpeza, né? Ela não vai ser toda relaxada, né? Porque cabelo solto, roupa suja, e fazendo limpeza. Não. Começa por ela o asseio. Ela precisa ser caprichosa, precisa ter capricho nisso. Ela precisa ser cautelosa, controlada, porque ela vai mexer com o quê? Ela vai mexer com produtos, ela precisa ter controle nesses produtos, não pode se jogando qualquer coisa dentro do balde, né? Tem que cuidar com isso, né? Porque é torneira aberta saindo dinheiro aí, certo? Ela precisa ser uma pessoa consciente do trabalho dela, né? Madura, e ela precisa ser disciplinada. Não adianta fazer um dia, fazer outro, ela tem que fazer todo dia, né, gente? Deixa eu só ver aqui se chegou mais gente aqui. Dispensar. Nossa chamada vai terminar em 15 minutos e quem sabe a gente precise depois mandar um novo link para vocês, tá? Para a gente não parar o nosso treinamento. Vamos ver se é necessário. Eu acredito que seja necessário. O que mais? Vamos olhar aqui para habilidades, né? Ela precisa saber, quem sabe, manusear equipamentos. Que equipamentos? A gente pode deixar claro aqui, ó. Saber manusear uma VAP, saber manusear um carrinho de limpeza, uma enceradeira. Ela precisa, sei lá, quantos equipamentos existem hoje, né? Para a gente fazer uma limpeza, que facilitam a limpeza. Ela precisa saber manusear, quem sabe, produtos de limpeza, ter cursos nessa área, né? Existem produtos tóxicos, né? Ela precisa ter alguns cursos, né? Dentro dessa parte aí de segurança do trabalho, né? Quem sabe ela precisa ter no mínimo 2 anos de experiência no setor para poder executar esse trabalho, certinho? Vamos entender que se eu precisar publicar hoje um cargo, fazer a abertura de uma vaga na minha empresa, eu posso pegar exatamente o que está aqui e levar lá no YouTube, levar lá no Instagram, levar lá onde vocês buscam os candidatos de vocês, ou publicar dentro da própria empresa. Essa descrição permite que eu saiba o que eu quero, né, de atividades nesse setor aqui, para depois trazer a pessoa. Geralmente a empresa faz diferente, né? Traz alguém, joga lá e vamos descobrir agora o que essa pessoa tem que fazer. Então, o carro na frente do boi, né? Leva muito tempo essa pessoa se conectar ao trabalho, muitos não se conectam, né? E muitos vão embora até por isso, tá? Se você não sabe pedir o que você quer, né? Qualquer entrega, tá bom, né, gente? Isso não funciona mais, tá? Então aqui a gente coloca que atitudes eu quero, né? Se fosse um gerente comercial, se fosse um diretor financeiro, né? Se fosse um atendente de loja, né? Que atitudes que eu quero nesse atendente? Compreende? Uma pessoa educada, né? Uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa, né? Uma pessoa, vamos lá, com senso de urgência. Eu não sei. O que eu preciso, né? Que conhecimentos que essa pessoa tem que ter já para vir e fazer isso, né? Muito bem. E aqui embaixo, gente, por último, a gente vai fazer uma instrução da rotina de trabalho. Aqui agora nós vamos ter que ter uma coerência desde a hora que a pessoa chega até a hora que a pessoa vai finalizar o seu expediente, né? Eu coloquei um exemplo. Digamos que o meu auxiliar de limpeza,
chegou no trabalho hoje. O que ele tem que fazer quando ele chega? Então vamos lá. Ao iniciar o seu expediente, repasse rapidamente os banheiros da loja. Olha, banheiros da loja. Por quê? Porque ali está o cliente, certo? Ele começou o trabalho e já corre para os banheiros das lojas. Verificando o quê? Alguma ocorrência, como falta de papel, falta de água, sujeira, vaso entupido, pisos sujos, etc. Né? Olha a instrução que eu estou dando para ele, instrução da rotina de trabalho. Né? Encontrando alguma ocorrência, procurar resolver rapidamente e depois fazer o mesmo nos outros banheiros da produção e do administrativo. Eu já posso colocar aqui uma orientação para ele, quanto tempo que eu quero que ele realize essa tarefa. Né? Então, essa tarefa deverá ser executada no tempo de 30 a 60 minutos. Por que eu falo isso? Porque nós temos que ir lá e ver quanto tempo, gente, a gente precisa para dar um repasse nesses banheiros todos, a hora que a gente começa aqui o trabalho. Né? Para ver se os banheiros estão em condição de receber já o nosso cliente, ou o pessoal da produção lá, não tem uma vigilância chegando e vendo o nosso banheiro, né, interditando aqui, tomando uma multa. Compreende? Quanto tempo a gente precisa? Olha, vamos ver. Né? 30 minutos dá para fazer, mas se tiver uma ocorrência ali, ela tiver que enxugar alguma coisa, tá certo? Vai demorar um pouco mais. Né? Então vamos colocar de 30 a 60. Se a pessoa está ali 2 horas, o que está acontecendo, gente? Se a pessoa está ali meio-dia, rodando naquilo, o que está acontecendo? Certo? Falha no processo. Tá? Então, tudo que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Né? Agora eu posso vir com uma outra instrução para ela aqui embaixo. Né? Depois que ela fez isso, em 30 a 60 minutos, ela faz o que agora? Compreende? Agora ela vai fazer o abastecimento, ou ela vai limpar os pisos da loja. Né? Ou ela vai recolher os lixos. Quem sabe a primeira rotina dela é passar e recolher todos os lixos. Eu não sei a realidade de vocês. Né? Eu já digo onde ela vai colocar o lixo. Colocar o lixo lá fora, né? E depois ver se o caminhão passou e recolheu, lacrar os sacos, toda a instrução de trabalho da rotina dela, eu deixo aqui. O que eu ganho com isso, gente? Tá? Eu ganho gente que chega, sabe o que tem que fazer e vai fazer em conformidade com as prioridades do negócio. Tá? Basicamente, gente, descrição de um cargo, ele passa por essas etapas aqui. Tá? Descrevemos de forma simples, né? Trouxemos a vocês aqui ideia de outros cargos, como seria. Eu acredito que a partir disso aqui, você tem que olhar agora para você. E nesse olhar para ti agora, né, a nossa videoconferência, ela está se encerrando o tempo. Tá? Então eu vou mandar um novo link aqui. E quem não puder voltar, né, vai pegar a gravação depois. Quem quiser voltar, eu vou agora fazer com que você consiga olhar para aquilo que você faz, né, entender um pouquinho assim, ó, se você já está executando também as atividades certas, se está em conformidade com o teu perfil, né, você vai entender um pouco disso agora, né? Como você se posiciona dentro daquilo que você faz. Entender qual atividade é adequada para você, qual que não é adequada para você. Né? Quando a gente busca um talento, quando a gente busca alguém para ocupar uma função, para ocupar um cargo, algumas daquelas atividades pode ser que não sejam adequadas àquele perfil. Pode ser até que todas as atividades ali não sejam adequadas. Pode ser que de 15 atividades, tá, 2 não estejam adequadas. Então aquela pessoa sofre o dia todo por conta daquelas 2 atividades que a gente pode delegar para outra pessoa. Vamos então falar isso um pouquinho, tá, no nosso próximo link agora. Fechou, gente? Obrigado então.